Cosmos. Teste das descrições físicas do mundo. Alexander von Humboldt. Última parte do volume 1. Tradução inédita e exclusiva do canal Ler com Ouvidos. Leandro Diademe. Resta-nos falar sobre o anel de matéria cósmica, ao qual é atribuída a luz zodiacal, já mencionada muitas vezes no decorrer deste trabalho. Qualquer pessoa que tenha passado anos nos palmeirais manterá por toda a vida a doce lembrança dessa pirâmide de luz que ilumina uma parte das noites, sempre a mesma, dos trópicos. Posso dizer que a vi tão brilhante quanto a Via Láctea em Sagitário, não apenas nos picos dos Andes, em alturas de 3.000 ou 4.000 metros, onde o ar é tão puro e tão raro, mas também nas imensas pradarias, llanos, da Venezuela e na beira do mar, sob o céu sempre sereno de Cumaná. No entanto, às vezes uma pequena nuvem se projeta sobre a luz zodiacal e contrasta de forma pitoresca com o fundo luminoso do céu, sendo então um fenômeno de grande beleza. Esse jogo atmosférico está registrado em meu diário de viagem, de Lima à costa oeste do México. 3 ou 4 noites atrás, entre 10 e 14 graus de latitude norte, vi a luz zodiacal com uma magnificência total nova para mim. Pelo brilho das estrelas e das nebulosas, pode-se pensar que nessa parte do Mar do Sul, a transparência da atmosfera é extraordinária. De 14 a 19 de março, regularmente 3/4 de hora após o pôr do sol, era impossível distinguir o menor raio de luz zodiacal, e ainda assim a escuridão era completa. 1 hora após o teste, ela apareceu repentinamente com grande brilho, entre Aldebaran e as Pleiades. Aldebaran e as Pleiades. No dia 18 de março, estava a 39 graus e 5 minutos de altura. Em ambos os lados, perto do horizonte, pequenas nuvens se estendiam contra um fundo amarelo. Mais acima, outras nuvens atingiam o céu, o azul do céu. Tingiam o azul do céu com a mudança de cor, dando uma aparência semelhante ao de um ângulo do pôr do sol, parecendo um segundo pôr do sol. O brilho da noite estava aumentando naquela parte da abóbada celeste, até ficar quase igual ao do primeiro quarto de lua. Às 10 horas, a luz zodiacal estava muito fraca, e à meia-noite mal se podia ver um rastro dela naquela parte do Mar do Sul. No dia 16 de março, quando ela estava brilhando mais intensamente, uma fraca reverberação podia ser vislumbrada em direção ao leste. Em nossos climas do norte, nas regiões nebulosas que são chamadas de temperadas, é exatamente o oposto. A luz zodiacal não é claramente visível até o dia da primavera, após o crepúsculo da noite e sobre o horizonte ocidental. E no final do outono no leste, antes do crepúsculo da manhã.
Não é compreensível que um fenômeno tão notável não tenha atraído a atenção de físicos e astrônomos até meados do século XVII e que tenha passado despercebido até mesmo pelos árabes, que fizeram tais observações na antiga Bactria, nas margens do Eufrates e no sul da Espanha. A descoberta tardia das duas nebulosas Andrômeda e Órion, que Simon Marius e Huygens foram os primeiros a descrever, não é menos surpreendente. É na Britânia Baconina e de Childrey, de 1601, que encontramos a primeira descrição clara da luz zodiacal, sendo que a primeira observação não foi feita até 2 ou 3 anos antes. Mas, sem dúvida, a glória de ter sido o primeiro a submeter esse fenômeno a um exame minucioso na primavera de 1683 pertence a Dominique Cassini. Quanto à luz que foi vista em Bolonha em 1668 e que também foi percebida na mesma época pelo famoso viajante Chardin, os astrólogos da corte de Ispahan não a mencionam antes. Eles a chamam de Nisek, pequena lança. Não era a luz zodiacal, mas a enorme cauda de um cometa cuja cabeça estava escondida abaixo do horizonte e que deve ter apresentado de uma grande analogia em aparência e posição com o cometa longo de 1843. É impossível deixar de reconhecer a luz zodiacal no brilho brilhante que foi visto em 1509 por 40 noites consecutivas, erguendo-se como uma pirâmide acima do horizonte leste da planície mexicana. Foi em um manuscrito dos antigos astecas, pertencente à Biblioteca Real de Paris, Codex Thelieriano-Remensis, que vi menção a esse curioso fenômeno. Assim, a luz zodiacal existiu em todos os tempos, embora sua descoberta na Europa date apenas de Childrey e Dominique Cassini. Essa explicação é inadmissível, pois, de acordo com as leis da mecânica, o achatamento da atmosfera solar não pode exceder o de um esferoide, cujos eixos estão na proporção de 2:3 e, consequentemente, suas camadas estreitas não podem se estender além de 9/20 do raio da órbita de Mercúrio. As mesmas leis mecânicas também fixam os limites equatoriais da atmosfera de um corpo celeste que gira em torno de si mesmo, no ponto em que a gravidade é equilibrada pela força centrífuga. Somente ali, o tempo de revolução de um satélite seria igual ao tempo de rotação da estrela central. Essa limitação muito restrita da atmosfera atual de nosso Sol torna-se mais surpreendente quando comparada com a das estrelas nebulosas. Herschel encontrou muitas cujo diâmetro aparente é de 150 C. E admitindo para essas estrelas uma paralaxe de menos de 1 minuto, 1 grau, conclui-se que a distância da estrela central até as últimas camadas da nebulosidade é equivalente a 150 raios da órbita da Terra. Se, portanto, uma dessas nebulosas ocupasse o lugar do nosso Sol, sua atmosfera cobriria não apenas a órbita de Urano, mas uma distância 8 vezes maior. Dessa forma, a atmosfera solar está circunscrita a limites mais estreitos do que aqueles pelos quais a luz zodiacal se estende. Esse fenômeno é melhor explicado supondo-se que exista entre a órbita de Veias e a de Marte um anel muito achatado,
formado de matérias nebulosa e girando livremente nos espaços celestes. Talvez esse anel seja dançado em relação à matéria cósmica, que acreditamos ser mais condensada nas regiões próximas ao Sol. Ou talvez seja continuamente aumentado pelas nebulosas deixadas no espaço, pelas caudas dos cometas. É tão difícil decidir sobre esse ponto quanto afirmar as verdadeiras dimensões do anel, que sem dúvida variam, já que às vezes parece estar inteiramente contido na órbita da Terra. As partículas das nebulosidades das quais esse anel é composto podem ser luminosas por si mesmas, ou refletir apenas a luz do Sol. A primeira suposição não parece inadmissível, pois podemos citar em seu apoio o famoso nevoeiro de 1783, que no meio da noite e no momento da lua nova produziu uma luz fosfórica suficientemente intensa para iluminar objetos e torná-los claramente visíveis, mesmo a uma distância de 200 metros. Nas regiões tropicais da América do Sul, as variações na intensidade da luz zodiacal sempre me surpreenderam. Como eu costumava passar meses inteiros das minhas noites ao ar livre, seja nas margens dos rios ou nas pradarias, llanos, tive ocasiões frequentes de observar atentamente este fenômeno. Quando a luz zodiacal atingia sua intensidade máxima, ela se enfraquecia visivelmente por alguns minutos e depois voltava imediatamente ao seu estado original. Nunca vi, como diz Mairan, nem coloração vermelha, nem arco inferior escuro, nem mesmo cintilação. Mas notei muitas vezes que a pirâmide luminosa era atravessada por uma rápida ondulação. É possível acreditar em mudanças reais no anel nebular? Ou não? É mais provável que, no exato momento em que meus instrumentos meteorológicos não revelavam nenhuma variação de temperatura ou umidade nas regiões inferiores da atmosfera, houvesse, no entanto, ondulações das camadas superiores, sem que eu percebesse, capaz de modificar a transparência do ar, ou melhor, seu poder de reflexão. Observações de natureza muito diferente justificariam, se necessário, esse apelo a causas meteorológicas que supomos estar atuando na borda da atmosfera. Olbers, de fato, apontou duas mudanças de luz que se propagam em poucos segundos como pulsações de um ponto a outro da cauda cometária, e que aumentam e diminuem em extensão em muitos graus. E como as diferentes partes de uma cauda de vários milhões de léguas devem estar muito desigualmente distantes da Terra, segue-se, portanto, que a propagação gradual da luz não nos permitiria perceber, em um intervalo de tempo tão curto, as mudanças reais que poderiam ocorrer em uma estrela de extensão tão considerável. Deve-se concordar, entretanto, que essas observações não contradizem de forma alguma as realidades das variações observadas nas caudas dos cometas. Tampouco se pretende negar que as mudanças de brilho tão frequentemente observadas na luz zodiacal possam ser devidas a um movimento molecular no interior do anel nebular, ou a uma modificação súbita de seu poder reflexivo. Mas eu só quis distinguir esses fenômenos. Neles, a parte que pertence à própria substância cósmica, daquela que deve ser restaurada. E nossa atmosfera, o intermediário obrigatório de todas as nossas percepções luminosas.
Quanto aos fenômenos que ocorrem no limite superior da atmosfera, um limite tão frequentemente contestado por outras razões, certos fatos bem observados mostram como é difícil dar uma explicação satisfatória sobre este ponto. Por exemplo, aquelas noites de 1831, tão maravilhosamente claras na Itália e no norte da Alemanha, que até mesmo os caracteres mais finos podiam ser lidos à meia-noite, estão em manifesta contradição com tudo o que as pesquisas mais recentes e mais sábias puderam nos ensinar sobre a teoria do crepúsculo e a altura da atmosfera. Os fenômenos luminosos dependem de condições pouco conhecidas, cujas variações imprevistas nos surpreendem, quer se trata da altura do crepúsculo ou já da luz zodiacal. Até agora, consideramos o que pertence ao nosso Sol, ou seja, o mundo das formações que depende de sua ação reguladora, a saber, os planetas, os satélites, os cometas de curto e longo período, os asteroides meteóricos isolados ou reunidos em um anel contínuo, e por último, o anel nebuloso, cuja posição nos espaços planetários permite que ele retenha o nome de luz zodiacal, pelo qual é adequadamente designado. Em toda parte, a lei da periodicidade reina nos movimentos, qualquer que seja a velocidade ou a massa dos corpos celestes. Somente os asteroides que passam por nossa atmosfera podem ser parados no meio de suas revoluções planetárias e se tornar parte de um grande planeta. Neste imenso sistema, do qual a força de atração do corpo central determina os limites, os cometas são obrigados a retornar ao ponto de partida, mesmo a uma distância igual a 44 raios da órbita de Urano, e percorrer uma órbita fechada. Não é menos maravilhoso que, mesmo naqueles cometas que, devido à excessiva tenuidade de sua massa, aparecem para nós sob o aspecto de uma nuvem cósmica, o núcleo, em virtude de sua atração, ainda assim retém as últimas partículas de uma cauda de muitos milhões de léguas. Assim, percebe-se que as forças centrais são tanto as que constituem quanto as que mantêm um sistema. Embora possamos considerar o Sol como estacionário em relação às estrelas maiores ou menores, densas ou nebulosas, que giram em torno dele periodicamente, a realidade do próprio Sol gira em torno do centro de gravidade de todo o sistema. E esse ponto está normalmente situado dentro do próprio Sol, apesar das mudanças que estão constantemente ocorrendo nas respectivas posições dos planetas. Mas o movimento progressivo que transporta o Sol através do espaço, ou melhor, o centro de gravidade do sistema solar, é de natureza diferente, um movimento cuja velocidade é tal que a mudança relativa do Sol e da estrela 61 do Cisne é, de acordo com Bessel, 619 mil miriâmetros por dia. Não saberíamos nada sobre este movimento de translação do sistema solar se a admirável precisão dos instrumentos astronômicos que a astronomia possui atualmente e o progresso de seus métodos de observação não tivessem sido capazes de tornar perceptíveis as pequenas mudanças de posição que aparentemente afetam as estrelas, semelhantes, nesse aspecto, a objetos colocados em um rio, móveis na aparência. O movimento peculiar da estrela 61 do Cisne, no entanto, é considerável o suficiente para produzir, em 700 anos, uma diferença de 1 grau inteiro em sua posição relativa.
Apesar das dificuldades inerentes à determinação do movimento próprio das estrelas, assim chamado a mudança em suas posições relativas, é, no entanto, mais fácil medi-lo com precisão do que investigar sua causa. Se desconsiderarmos a aberração produzida pela propagação sucessiva dos raios luminosos e a pequena paralaxe resultante do movimento da Terra ao redor do Sol, as mudanças observadas ainda não nos dão o movimento real das estrelas, exceto em combinação com os movimentos aparentes que devem ter se originado da translação geral de todo o sistema solar. Mas os astrônomos conseguiram separar esses dois elementos, graças à precisão com que a direção do movimento próprio de certas estrelas é conhecida atualmente, e à consideração muito engenhosa, devido às leis da perspectiva, de que, mesmo que as estrelas estivessem absolutamente imóveis, elas deveriam, no entanto, aparentemente se afastar do ponto do qual o Sol direciona seu curso. E isso resulta na última análise desses trabalhos, nos quais os cálculos de probabilidades desempenham um papel tão importante que tanto as estrelas quanto o sistema solar estão em movimento ao mesmo tempo no espaço. Por meio de investigações realizadas de acordo com um plano maior e mais perfeito do que as de W. Herschel e Prevost, Argelander provou que o Sol está atualmente direcionado para um ponto situado na constelação de Hércules, a 267 graus, 49 minutos e 7 segundos de ascensão reta e 28 graus, 49 minutos e 7 segundos de declinação boreal, equinócio de 1792,5. Um resultado importante que baseia na combinação dos movimentos próprios de 537 estrelas. É fácil de ver quantas dificuldades devem ter surgido nessas delicadas investigações, nas quais era uma questão de distinguir os movimentos reais dos movimentos aparentes e de formar a parte relacionada ao sistema solar. Considerando os movimentos próprios das estrelas, sem todos os efeitos da perspectiva, descobrimos que muitas delas seguem direções opostas de grupos. Mas os dados atuais da ciência não dão provas suficientes para nos obrigar a admitir que todas as porções de nossa zona estelar e todas aquelas pertencentes às outras zonas das quais o universo está repleto devem se mover em torno de um grande corpo desconhecido, brilhante ou opaco. Sem dúvida, essa hipótese satisfaz a imaginação e a atividade incessante do espírito humano, sempre desejoso de desvendar as causas últimas. O Estagirita já havia dito: tudo que tem movimento pressupõe um motor. A cadeia de causas não teria fim se não houvesse um primeiro motor imóvel. Mas o estudo destes movimentos estelares, não paralelos, independente das mudanças de posição do observador, abriu para a atividade humana um amplo campo no qual pode estender livremente suas investigações, sem se lançar em concepções vagas no mundo ilimitado das analogias. Refiro-me às estrelas duplas, cujos movimentos lentos ou rápidos ocorrem em órbitas elípticas, de acordo com as leis de gravitação, dando-nos assim
a prova irrefutável de que essas leis não são peculiares ao nosso sistema solar, mas que elas reinam mesmo nas regiões mais remotas da criação. Uma conquista sólida e bela da astronomia que também devemos ao progresso recente nos métodos de observação e cálculo. O número desses sistemas binários e múltiplos, cujas estrelas componentes circulam em torno de um centro de gravidade comum, é realmente surpreendente. Mais de 2.800 em 1837. Mas o que mais faz dessa descoberta uma das mais brilhantes conquistas científicas de nosso tempo é a extensão que ela dá ao nosso conhecimento das forças essenciais do universo. É a prova que ela nos forneceu da universalidade da gravitação. Os tempos empregados por essas estrelas para traçar uma revolução inteira varia 43 anos, como na estrela do Corona, há milhares de anos, como em 66 Whale, 38 Gemini e 100 Pisces. Desde o cálculo de Herschel, em 1782, o satélite mais próximo da estrela principal do sistema triplo de Câncer já completou uma revolução e até mesmo parte de outra. Combinando convenientemente as distâncias e os ângulos, que em momentos diferentes determinaram as posições relativas das estrelas que compõem os sistemas duplos, os elementos de suas órbitas reais são calculados, e até mesmo suas distâncias da Terra em relação de suas massas com a do Sol são provisoriamente fixadas. Esses resultados permanecerão hipotéticos por um longo tempo, porque não sabemos se a força de atração é invariavelmente regulada nesses sistemas, como no nosso, pela quantidade de moléculas materiais. Bessel mostrou por que essa força poderia ser específica e não proporcional às massas. A solução definitiva desses problemas parece, no entanto, estar reservada para um futuro muito distante, até mesmo de nós. Ao comparar o Sol com as estrelas, que compõem nossa camada lenticular de estrelas, ou seja, com outros sóis que brilham sozinhos com sua própria luz, é possível determinar, pelo menos para alguns deles, certos limites extremos, entre os quais suas distâncias, suas massas, suas magnitudes e sua velocidade de translação no espaço devem ser incluídas. Tomemos como unidade de medida o raio da órbita de Urano, que é equivalente a 19 raios da órbita da Terra, e descobriremos que a distância do Centauro ao centro de nosso sistema planetário contém 11.900 dessas unidades. A da 61ª estrela do Cisne, cerca de 31.300, e a da Lira, 41.600. A comparação do volume das estrelas de primeira magnitude com a do Sol depende de seu diâmetro aparente, um elemento óptico cuja determinação sempre apresentará uma grandeza incerta. Admitindo, como Herschel, que o diâmetro aparente de Arthur não é menor do que 1/10 de segundo, o resultado será que seu diâmetro real é 11 vezes maior do que o diâmetro do Sol. Uma vez conhecida a distância da estrela 61 do Cisne, graças ao trabalho de Bessel, é possível determinar aproximadamente a massa dessa estrela dupla. É verdade que a parte da órbita que o satélite percorreu desde as observações de Bradley não é suficiente para fixar com grande precisão os elementos de sua órbita real, e particularmente o eixo máximo. No entanto, o célebre astrônomo Koenigsberg acredita que pode afirmar que a massa dessa estrela dupla não difere muito da metade da massa do Sol. Esse é um resultado de medições reais,
por analogias baseadas na massa predominante de planetas com satélites e na observação feita por Struve, de que há 6 vezes mais sistemas binários entre as estrelas brilhantes do que entre as estrelas telescópicas. Outros astrônomos acreditam que podem atribuir à maior parte das estrelas duplas uma massa média maior do que a do Sol. Ainda levará muito tempo até obtermos resultados gerais sobre este ponto. Acrescentemos finalmente que Argelander coloca o Sol no grupo de estrelas cujo movimento próprio é considerável. Numerosas causas que trabalham incessantemente para produzir variações na posição relativa das estrelas e nebulosas, no brilho das diferentes regiões do céu e na aparência geral das constelações, podem, após milhares de anos, conferir um novo caráter ao aspecto grandioso e pitoresco da abóbada estrelada. Essas causas são os movimentos próprios das estrelas, o movimento de translação que nosso sistema solar realiza no espaço, o aparecimento repentino de novas estrelas, o enfraquecimento e até mesmo a extinção de alguma das antigas. E finalmente, e mais do que tudo, as mudanças que a direção do eixo da Terra sofre em consequência da ação combinada do Sol e da Lua. Chegará o dia em que as brilhantes constelações de Centauro e o Cruzeiro do Sul serão visíveis em nossas latitudes ao norte, enquanto outras estrelas, Sírius e o Tahali de Órion, deixarão de aparecer acima do horizonte. Essas considerações tornam sensíveis de alguma forma a magnitude desses movimentos que ocorrem lentamente, mas sem nunca serem interrompidos, e cujos vastos períodos formam um relógio eterno do universo. Suponhamos por um momento que os sonhos de nossa imaginação se realizem, que nossa visão, ampliando os limites da visão telescópica, adquira um poder sobrenatural, que nossas sensações duradouras nos permitam compreender os maiores intervalos de tempo. Em tal suposição, a imobilidade que reina na abóbada celeste desaparece imediatamente. Inúmeras estrelas são varridas como redemoinhos de poeira em direções opostas. As nebulosas errantes se condensam ou se dissolvem. A Via Láctea se divide em pedaços, como um imenso cinturão que se rasga em pedaços. Em toda parte há movimentos nos espaços celestes, como há na Terra em cada ponto dessa rica tapeçaria de plantas, cujos brotos, folhas e flores apresentam o espetáculo de um desenvolvimento perpétuo. O famoso naturalista espanhol Cavanilles foi o primeiro a ter a ideia de ver a grama crescer, direcionando um forte telescópio equipado com um fio micrométrico horizontal, seja num tronco de um aloé americano, cujo crescimento é tão rápido, ou a coroa de um broto de bambu, da mesma forma que os astrônomos fazem quando olhavam através da grade de seus telescópios para uma estrela culminante. Na natureza física, tanto para as estrelas quanto para os seres organizados, o movimento parece uma condição essencial de produção, conservação e desenvolvimento. O fracionamento da Via Láctea que acabei de mencionar merece atenção especial. Medindo o céu com a ajuda desses potentes telescópios,
William Herschel, que sempre deve ser tomado como guia nessa parte da história dos céus, descobriu que a latitude real da Via Láctea é de 6 ou 7 graus menor do que sua latitude aparente, que pode ser distinguida a olho nu e é mostrada nos mapas celestes. Os dois nós brilhantes, dos quais seus dois ramos se encontram, um deles situado em direção a Cefeu e a Cassiopeia, e outro em direção a Escorpião e Sagitário, parecem exercer uma poderosa atração sobre as estrelas imediatas. Esse grupo de estrelas contém pelo menos 33.000, das quais uma metade parece estar direcionada em uma direção completamente oposta à da outra metade. Portanto, Herschel supõe uma tendência à ruptura nessa parte da camada estelar. O número de estrelas que o telescópio pode distinguir na Via Láctea é calculado em 18 milhões. Para formar uma ideia da magnitude deste número, ou melhor, para encontrar um termo de comparação, basta lembrar que podemos ver a olho nu, em toda a superfície do céu, apenas 8.000 estrelas, que é, de fato, o número de estrelas entre a primeira e a segunda magnitude, entre a primeira e essa magnitude. Além disso, os dois extremos da dimensão, ou seja, os corpos celestes e as aniquilas microscópicas, concorrem para produzir aquela impressão de espanto que os grandes números nos causam, um sentimento estéril quando são apresentados isoladamente, sem qualquer relação com o plano geral da natureza ou com a engenhosidade humana. Uma polegada cúbica do tripulante de Billing contém, de acordo com Ehrenberg, 40 milhões de conchas siliciosas de galionelas. De acordo com Argelander, as estrelas brilhantes são mais numerosas na região da Via Láctea de nebulosas do que em qualquer outra parte do céu. Mas além dessa Via Láctea composta de estrelas, há outra Via Láctea de nebulosas, que se encontra com a primeira quase em ângulos retos. De acordo com as observações de Sir John Herschel, aparece que a primeira forma um anel análogo ao de Saturno, uma espécie de cinturão isolado por todos os lados e situado a alguma distância de nossa camada lenticular de estrelas. Nosso sistema planetário está situado dentro desse anel, mas do ponto de vista cênico, mais próximo da região onde está localizado o Cruzeiro do Sul do que da região oposta de Cassiopeia. Uma nebulosa que Messier descobriu em 1774, mas que só podia ser observada de forma imperfeita, aparentemente reproduz com surpreendente precisão todas as características do sistema que acabamos de esboçar, pois o grupo interno e o anel formado pelas várias partes da Via Láctea são encontrados ali. No que diz respeito à Via Láctea composta de nebulosas, acredita-se que ela não pertence à zona estelar, mas apenas a circunda a uma enorme distância na forma de um grande círculo, quase perfeito, que passa pelas nebulosas de Virgem em direção à asa norte, à Vieira de Berenice, à Ursa Maior, ao Cinturão Andrômeda e ao norte de Peixes. Essa Via Láctea provavelmente cruza com outra via formada por estrelas em direção à região de Cassiopeia, reunindo assim seus polos situados na direção em que nossa camada estelar é menos espessa. Polos, sem dúvida, destruídos pelas forças que condensaram as estrelas em aglomerados. De acordo com essas considerações, devemos nos representar no espaço. Primeiro, nosso grupo de estrelas, onde encontramos sinais de uma mudança progressiva de formas, e até mesmo de um deslocamento, determinado sem dúvida, pela atração dos centros secundários.
Depois, dois anéis, dos quais um, situado a uma distância muito grande, é composto exclusivamente de nebulosas, e o outro, mais próximo da Terra, é formado inteiramente de estrelas, desprovidas de nebulosidade. É o que chamamos de Via Láctea. Essas estrelas parecem ter em média a 10ª ou a 11ª magnitude, mas, consideradas separadamente, diferem muito uma das outras, enquanto, ao contrário, as que compõem os grupos isolados oferecem quase sempre uma perfeita uniformidade de magnitude e de brilho. Onde quer que a abóbada celeste tenha sido estudada com o auxílio de telescópios suficientemente graduados para penetrar no espaço, vimos estrelas de apenas 20ª ou 24ª magnitude, ou até mesmo nebulosas, nas quais instrumentos mais potentes nos permitiriam, sem dúvida, distinguir algumas estrelas ainda menores. De fato, os raios luminosos recebidos pela retina nesses diferentes tipos de observação vêm de pontos isolados ou de pontos muito próximos. No último caso, a visibilidade é maior do que no primeiro, como o Arago demonstrou recentemente. A nebulosa cósmica universalmente dispersa no espaço, modifica de forma plausível sua aparência e, portanto, deve diminuir a intensidade daquela luz homogênea, que, de acordo com Rayleigh e Olbers, deveria existir em toda a abóbada celeste, se cada um desses pontos fosse a base de uma série infinita de estrelas dispostas na direção da profundidade. Mas essas ideias não estão em conformidade com o que a observação nos ensina. Elas nos mostram regiões inteiras desprovidas de estrelas, aberturas no céu, como disse Herschel. Há uma em Scorpions, a quarta de latitude, e outra em Serpentarium, perto dessas duas aberturas e em direção às suas bordas, a nebulosas resolvíveis. A que foi observada na borda oeste da abertura de Scorpius é um dos grupos mais ricos de pequenas estrelas encontrados no céu. Herschel explica a atração desses aglomerados pela ausência de estrelas nas regiões vazias. Há, diz ele, em nossa zona estelar, regiões que o tempo destruiu. Se quisermos representar as estrelas telescópicas escalonadas no espaço, como se formassem uma tapeçaria, cobrindo toda a abóbada aparente do céu, então as regiões vazias de Scorpions e Serpentarium seria como muitas aberturas pelas quais nossa visão penetra nas profundezas do universo. Onde as camadas da tapeçaria são interrompidas, pode haver outras estrelas que nossos instrumentos não conseguem ver. A aparência dos meteoros ígneos também induziu os antigos a supor que há fendas ou chasmata na abóbada celeste. Mas eles as consideravam apenas passageiras, acreditando também que essas fendas eram brilhantes e não escuras, por causa do éter luminoso que, segundo eles, deve ser distinguido por aberturas acidentais. Derham e o próprio Huygens não estavam longe de explicar a luz calma das nebulosas dessa maneira. Quando comparamos as estrelas de primeira magnitude com as estrelas telescópicas, que certamente estão, em média, muito mais distantes de nós, quando comparamos os grupos nebulosos com as nebulosas irredutíveis, como Andrômeda, por exemplo, ou com as nebulosas planetárias, nossas concepções desses mundos situados a distâncias tão diferentes
e como se estivessem perdidos na imensidão. Experimentam o domínio de um fato que modifica, de acordo com certas leis, todos os fenômenos celestes e todas as aparências celestes. O fato da propagação sucessiva de raios luminosos. De acordo com as últimas pesquisas de Struve, a velocidade da luz é de 30.808 miliamperes por segundo. 1 milhão de vezes maior do que a velocidade do som. Correção: miriâmetros por segundo. De acordo com o que os trabalhos de Maclear, Bessel e Struve nos ensinaram sobre as paralaxes e as distâncias absolutas de 3 estrelas de brilho muito desigual, a do Centauro, a 61 do Cisne e a 3 da Lira, um raio luminoso partindo de cada uma delas levaria, respectivamente, 3, 9 e 1/4 e 12 anos para chegar até nós a partir dessas estrelas. Agora, no curto, mas memorável período de 1562 a 1604, ou seja, de Cornelius Gemma e Tycho a Kepler, 3 novas estrelas apareceram sucessivamente, uma na Cassiopeia, uma no Cisne e outra ao pé da Serpentário. O mesmo fenômeno foi reproduzido em 1670, na constelação de Vulpeja, mas de forma intermitente. E Sir John Herschel reconheceu recentemente, durante sua estada no Cabo da Boa Esperança, que o brilho da estrela Navius foi gradualmente aumentado da segunda para a primeira magnitude. Todos estes fatos pertencem, na realidade, a épocas anteriores àquelas em que os fenômenos da luz os anunciaram aos habitantes da Terra. Eles chegaram até nós, portanto, como que por tradição. Foi realmente dito que, graças aos nossos potentes telescópios, foi possível penetrarmos tanto no espaço quanto no tempo. Na verdade, medimos um pelo outro, e 1 hora de viagem equivale a 110 milhões de miriâmetros para a luz viajar. Enquanto, na Teogonia de Hesíodo, as dimensões do universo são expressas pela queda dos corpos, a bigorna de aço não caiu do céu para a terra por mais de 9 dias e 9 noites. Herschel estimou que a luz emitia pelas últimas nebulosas, visíveis até mesmo com seu telescópio de 40 píodos, teve de levar cerca de 2 milhões de anos para chegar até nós. Portanto, quantos fenômenos terão desaparecido muito antes de serem percebidos por nossos olhos? E quantas mudanças que ainda não vemos terão ocorrido há muito tempo? Os fenômenos celestes não são simultâneos, exceto na aparência. E mesmo que a distância a que as tênues manchas de nebulosas ou os grupos estelares estão de nós seja diminuída tanto quanto desejarmos, mesmo que os milhares de anos que medem suas distâncias sejam reduzidos, a luz que eles emitiram e que chega até nós hoje, em virtude das leis de propagação, ainda será testemunho mais antigo da existência da matéria. É dessa forma que a ciência conduz o espírito humano das premissas mais simples às concepções mais elevadas e abre os campos fertilizados de luz, onde mundos infinitos germinam como a grama de uma noite.
do livro. Obrigado por acompanhar. Para ter acesso à leitura inicial desta obra, exclusivamente traduzida para o português de forma inédita pelo canal Ler com Ouvidos, acesse a barra da playlist. Lá você terá acesso ao primeiro capítulo, em audiobook. Se você gosta do canal, considere se tornar-se membro. Até a próxima leitura.